Eu quero, então, hoje falar com vocês sobre a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A minha intenção nesses estudos tem sido demonstrar para você a importância do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento é escritura, é palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento, e que você deve olhar para Antigo e Novo Testamento como uma só palavra, uma unidade, e que existem a revelação que existe no Antigo Testamento, ela é ampliada no Novo Testamento, interpretada e aplicada pelo Novo Testamento. Não há como nós entendermos o Antigo Testamento sem olharmos como o Novo Testamento interpreta, e não há como nós entendermos o Novo Testamento sem que o Antigo Testamento seja entendido como fundamento do Novo Testamento. Agora, o que eu tenho tentado demonstrar desde a última oportunidade é que existem elementos do Antigo Testamento que continuam no Novo Testamento e há outros que não continuam. E é essa questão de continuidade e descontinuidade é que traz bastante dificuldade para muitos crentes que não conseguem enxergar esta unidade entre Antigo e Novo Testamento. Eu mostrei na última oportunidade sobre a igreja, Israel e a igreja, e eu creio que os irmãos que assistiram, participaram, viram que comprovadamente no Novo Testamento mostra que a igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus, e Israel do Antigo apontava para a igreja, que é o Israel de Deus, formada por judeus e gentios. Agora, olhando para a questão das leis que nós temos no Antigo Testamento, quando Deus formou a nação de Israel por meio de Moisés, Deus estabeleceu leis, e 3 leis foram estabelecidas: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Essas 3 leis foram dadas por Deus para a nação de Israel, e nós vemos isso claramente a partir do livro de Êxodo, percorrendo Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, o que nós temos que entender é que, ainda que a lei moral foi dada no período de Moisés, através dos 10 mandamentos, que resumem aí a lei moral já havia sido dada por Deus muito antes de Moisés. Como assim, pastor? Tudo que nós vemos acontecendo com Israel, depois com a igreja, no livro de Gênesis já foi dado de forma embrionária. Não sei quantos irmãos vão lembrar das primeiras vezes que eu falei sobre a questão de que no livro de Gênesis nós temos as doutrinas de forma embrionária, como uma semente que vai crescendo com mais informações e vai se ampliando ao longo de toda a Escritura. Não é diferente com relação à lei moral. No capítulo 2 de Gênesis, antes da queda do homem, Deus deu uma ordem ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que ele comesse, ele certamente morreria. Quando nós vemos essa ordem de Deus, é chamado de pacto das obras, Deus dá uma ordem moral para o homem e para a mulher. Ele dá uma ordem para que eles não desobedecessem, que eles obedecessem apenas a Deus. O não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a obediência a esta ordem de Deus, seria, em outras palavras, aceitar e crer que Deus é a autoridade suprema sobre o homem, e que uma vez que ele deu esta ordem para o homem, ele deveria cumprir, porque ele é o Senhor da terra e do céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando o homem desobedece essa ordem, no capítulo 3 de Gênesis, ele simplesmente está dizendo que ele não aceita Deus como o Senhor da sua vida e como a autoridade suprema. Ele está criando ídolos no coração. Ele está adorando a si mesmo, querendo viver uma vida de autonomia, entre aspas, de independência de Deus. O próprio Satanás fala para Adão para Eva, né? Depois Adão cai nesse pecado juntamente com Eva, mas ele fala primeiramente para Eva, de que se o dia que comesse dessa árvore, eles seriam como Deus, seriam iguais a Deus. Então essa sedução de querer ser
igual a Deus, de querer uma autonomia, isso agora faz parte da quebra desta ordem de Deus dada no capítulo 2 de Gênesis. Sendo assim, quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele desobedeceu uma lei moral. A lei moral é exatamente não obedecer aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Quando você olha os 10 mandamentos, a primeira parte, os 4 primeiros mandamentos, falam acerca da nossa relação com Deus. Fala para nós não termos deuses diante de nós. Não podemos prostrar, não podemos adorar, não podemos prestar culto a qualquer Deus criado segundo a imaginação do homem. Devemos separar um dia para adorá-lo. Ou seja, Deus quer exclusividade. Quando o Senhor ordenou a Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo, eu quero exclusividade, eu quero que você tenha apenas, só me adore e me honre, e que você entenda que eu sou o seu Criador e Senhor, e que você não precisa de mais nada além de mim. Quando então nós vemos Adão pecando, ele transgride esta lei moral embrionária, o que eu quero dizer? Ou seja, a lei moral já estava presente antes da queda. E o pecado foi justamente a transgressão da lei moral. O que João diz na sua primeira carta? Que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado é ir contra aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. E aí, então, Adão pecou contra Deus porque ele transgrediu uma lei moral. Só que essa lei moral, ela vai ser formalizada com Moisés. Mas vocês podem ver que também Abraão, ele foi um homem que guardou os mandamentos e estatutos do Senhor. Quando Deus chamou Abraão, disse, anda na minha presença e ser perfeito. Isso é moral, é lei moral. Andar na presença do Senhor é andar conforme o Senhor. Quando nós vemos Enoque andou com Deus, andar na aliança e andar também de acordo com a lei moral, embrionária ainda. Quando nós vemos Noé, que também andou com o Senhor, porque achou graça diante do Senhor, capítulo 6 de Gênesis, é também porque ele andou na aliança e andou na lei moral de Deus, ou seja, a vontade de Deus era a diretriz da vida destes homens. A lei moral expressa a vontade de Deus. Só que, quando nós chegamos com Moisés, Deus vai formar uma nação para si, e ele vai, então, formalizar essa lei moral, especificando detalhes dela. E aí é o que nós temos dos chamados 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos resumem a lei moral. Mas o que eu quero dizer para você é que a lei moral ela é antes da queda. E aí, quando vem a queda do homem, em Gênesis 3, Deus não baixou o seu padrão de exigência. Deus não mudou o seu padrão moral. O homem pecou, mas Deus não mudou a sua forma de exigir. Deus continua exigindo do homem que faça a sua vontade perfeita. Agora tem um problema, porque com a queda o homem agora não pode mais cumprir esta lei moral. Ele é pecador, ele é culpado diante de Deus por causa do pecado de Adão. Por causa de Adão entrou a morte, entrou o pecado, entrou a transgressão. Então Deus agora ele vai criar uma outra lei que vai estar relacionado à lei moral, que é a lei cerimonial. A lei cerimonial também formalizada lá através de Moisés para a nação de Israel, que envolvia os sacrifícios, que envolvia os sacerdotes, levitas, tabernáculo, depois o templo, todas aquelas questões cerimoniais e ritos com relação ao Santo dos Santos, a Arca da Aliança e assim por diante, tudo aquilo faz parte das leis, da lei cerimonial, o preparo para participar, tudo que envolvia isso aí está relacionado à lei cerimonial. Agora, a lei cerimonial também ela vem antes da formalização dela. Lembra, usando o raciocínio, eu disse que a lei moral ela foi formalizada nos 10 mandamentos, certo? E eu disse que ela já havia sido dada de forma embrionária lá em Gênesis 2, e que ela vem sendo exigida como norma de conduta para os crentes aí antes de Moisés. No entanto, a mesma coisa é feita com a lei cerimonial.
Só que ela não aparece antes da queda. Por que ela não aparece antes da queda de forma embrionária? Porque antes da queda o homem não havia pecado. O homem era perfeito, então não havia necessidade de sacrifício, não havia necessidade de sangue de um inocente para pagar uma dívida contraída, não havia dívida ainda. Quando chega no capítulo 3, que o homem peca contra o Senhor, aí sim, nós temos uma dívida agora que o homem fez contra Deus, para Deus, então ele deve a Deus isso, e é uma dívida impagável por ele, o homem não tem como pagar, porque ele nasce pecador, ele é pecador por natureza, ele é culpado. Então agora Deus vai providenciar um meio para que o homem possa ser salvo. Ele precisa agora de um novo representante para que possa pagar esta dívida contraída pelo homem. E se você puder aí, eu não coloquei na tela, mas se você puder olhar capítulo 3 de Gênesis, mas mesmo que você não possa ver, eu creio que você conhece o texto nos fala lá que o homem pecou e Deus foi ao seu encontro. Diz que eles ouviram a voz do Senhor, verso 8, e se esconderam no jardim. Ou seja, Deus foi ao encontro do pecador. Você vê isso, Jesus fazendo isso, eu vim buscar e salvar o perdido. Olha a graça de Deus aí. Depois, você vê no capítulo 3, verso 15, a promessa de Deus de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e teria seu calcanhar esmagado. Sabemos que se trata de uma promessa já da vinda do Senhor Jesus. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, vitória absoluta, consumada, e teria o seu calcanhar nesse processo esmagado, o que é a sua crucificação e morte na cruz. Só que o calcanhar dele foi restaurado, por isso, então, isso é um simbolismo, e aconteceu com a sua ressurreição, ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e Satanás está decretada a sua derrota, e a consumação dessa derrota de Satanás será feita na segunda vinda, quando ele então lançará o diabo no inferno, esmagando de fato a sua cabeça e consumando a sua vitória. Então nós já temos aqui uma promessa de um Salvador, a promessa de um Redentor. O capítulo 3 de Gênesis fala que o homem e a mulher fizeram roupas de figueira para cobrir a sua nudez. E aí depois, no verso 19, deixa eu ver aqui, em verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher os vestiu. Aí Deus faz uma vestimenta para o homem e para a mulher, de pele de animal. Olha, para fazer uma vestimenta de pele de animal, é porque Deus matou o animal. Deus sacrificou um animal, não sabemos qual foi este animal, possivelmente um cordeiro, um carneiro. Deus matou este animal, e para matar esse animal, obviamente, houve derramamento de sangue para fazer a vestimenta. Deus matou, arrancou a pele, houve derramamento de sangue de um animal inocente. E um animal inocente, então, foi morto para cobrir um culpado, que é Adão. O que isso aqui quer dizer? É uma promessa de que um dia o descendente da mulher seria morto em lugar do culpado, seria oferecido como sacrifício para vestir um culpado com a sua justiça. Ou seja, é uma promessa da justificação pela fé por meio de Cristo Jesus, aqui já em Gênesis 3. Então, quando você olha isso, você já vê um aspecto da lei cerimonial de forma embrionária aqui em Gênesis 3. E que depois isso vai ser expandido e vai ser oficializado, formalizado com a lei cerimonial para a nação de Israel. Mas tudo isso apontando para Jesus, que é o cumpridor de todos os aspectos da lei cerimonial. E aí o Salmo 32... Eu estava mostrando aqui, eu espero que tenha sido entendido aí a questão de que Davi fala no Salmo 32 da arca. E então, quando o sangue era colocado dentro da arca, isso mostrava que quando Deus olhava para a transgressão do povo, ele via aquela transgressão coberta pelo sangue do cordeiro.
e então o povo era perdoado. Aquilo apontava para o que Cristo fez por nós. Ele pagou a dívida que constava contra nós, e o seu sangue nos cobre, nos purifica de todo o pecado. E quando o Pai olha para nós, ele vê Cristo Jesus. E é isso que Paulo diz em Romanos 5, que ele nos justificou. Então isso já está preparado, sendo preparado desde Gênesis 3, como eu tenho tentado mostrar para vocês. E aí, quando nós olhamos para isso tudo, a lei cerimonial, quando foi dada para a nação de Israel, ela já era praticada antes de ser formalizada, assim como a lei moral também. Só que ela é formalizada com a nação de Israel. Então, essa ideia de que a lei moral, a lei cerimonial, ela foi dada só para a nação de Israel, e com Moisés, isso é mentira. Ela foi formalizada, sim, no período mosaico, mas ela já era, já fazia parte da revelação de Deus antes mesmo da queda, no caso a lei moral, e com a queda, a lei cerimonial, ela veio, e apontando para o Senhor Jesus. E aí nós temos uma terceira lei, que é a lei civil. A lei civil, sim, foi dada com a nação de Israel, e ela mostra que Deus tem, a nação de Israel tinha um governo teocrático, ainda que depois tenha sido formada uma monarquia com Saul, depois com Davi, e continuando com a descendência de Davi, Deus sempre teve a intenção de formar uma monarquia. A questão lá de Saul é porque o povo quis imitar as nações vizinhas, e esse foi o pecado deles, e não confiar no Senhor. Mas sempre Deus teve essa intenção de formar. E aí, quando Deus forma a monarquia e Saul foi escolhido por Deus, depois ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado. E depois Davi foi escolhido pelo Senhor, um homem segundo o seu coração. E da casa de Davi, da tribo de Judá, conforme Deus já havia, olha só que interessante, a monarquia já era prometida por Deus desde Jacó, quando Jacó abençoou Judá e falou que ele seria um leãozinho e o cetro não se arredaria das suas mãos. O cetro é de rei. Então já havia uma promessa de Deus a Jacó, a Judá por meio de Jacó, que da tribo de Judá sairia um rei. E aí Deus abençoou e ungiu Davi para que da casa de Davi, da tribo de Judá, saísse um rei que é Jesus. E aí então o José Carlos falou que parou na morte do cordeiro, né? Para vestir, então parou muito lá atrás, né? Mas, resumindo aqui, o que eu quis mostrar, para não ficar muito prejuízo, é que nós temos a lei cerimonial, embrionariamente, lá em Gênesis 3, e aí eu expliquei a questão da roupa, do descendente da mulher, que aponta para Jesus. E o sangue foi derramado de um inocente para cobrir um culpado. E aí nós vemos isso sendo feito depois na formalização da lei cerimonial com a nação de Israel. E aí a parte do Salmo 32 aqui, eu expliquei agora há pouco, vocês conectam com Gênesis capítulo 3, onde mostra então que era necessário a morte de um animal, de um cordeiro, de um inocente perfeito, tinha que ser um animal perfeito, para apontar para Jesus, que é o inocente, que é o justo, que é o perfeito, que derramou o seu sangue por culpados, por imperfeitos que somos nós. Resumidamente é isso aí, tá bom? Ok. A lei civil, então, foi dada à nação de Israel para que ela pudesse ser governada por Deus e que a monarquia, depois, por meio de Davi, a casa de Davi, saísse um rei justo que iria governar o seu povo. Agora, o que essa lei civil tem a ver com Jesus? Vamos conectar agora a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil com Jesus. A lei moral, ela aponta para um caráter perfeito, não é? Ela exige perfeição moral. E isso quer dizer, então, que depois da queda nenhum homem pode cumprir a lei moral. Nenhum homem pode ser salvo por obediência à lei. Então, a lei moral pressupõe que Deus teria que mandar alguém que cumprisse isso em nosso lugar. Então, ela aponta para Jesus. Ele é o perfeito. Ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei moral. Também depois nós temos a lei
cerimonial. A lei cerimonial é dada para mostrar que você não pode, a lei moral mostra que você é culpado, mostra que você é imperfeito, mostra a vontade santa de Deus, e a lei cerimonial, ela mostra que há um redentor, há a graça de Deus, ou seja, o inocente morrendo pelo culpado, o sangue do inocente sendo derramado pelo culpado. Então, a morte dos animais, o sangue, todas as questões relacionadas ao cerimonial apontavam para Cristo Jesus como redentor. A lei civil aponta para um governo justo, um governo que pune o pecado, o transgressor, mas também que expressa justiça na sua aplicação civil. Isso aponta para o governo justo de Cristo. O governo de Cristo é um governo justo. Ele já iniciou-se, mas ainda nós não desfrutamos da sua plenitude. E quando Cristo voltar, então nós teremos um governo justo. Não haverá punições, obviamente, porque não haverá mais pecado. Mas haverá um governo justo, perfeito, pleno. Então, tudo isso aponta para Jesus. A lei moral aponta para o caráter santo dele. Ele é o perfeito, ele é o que cumpre a lei moral, e é ele quem assumiu as maldições da lei moral em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós tivéssemos a paz. Ele cumpre a lei cerimonial, porque toda ela aponta para a sua morte, para a redenção por meio de Cristo, e a lei civil, ela aponta para esse governo justo de Cristo, que se dará na consumação. Então, dentro dessa perspectiva toda, o que continua, o que não continua? A lei moral, ela continua. Por quê? Porque a lei moral é a vontade de Deus, é a vontade santa de Deus. E ela continua sendo a autoridade sendo regra para o ímpio e para o justo. Agora, só que o ímpio, ele está debaixo da maldição da lei moral, porque ele é um transgressor da lei moral. Ele é um pecador, ele é um culpado diante de Deus. Ele é um transgressor dessa lei. E ele é amaldiçoado por causa disso. Ele está morto em delitos e pecados. Mas o crente, o justificado por Cristo, ele não está mais debaixo da maldição da lei moral. Por quê? Porque Cristo se fez maldito em seu lugar. Cristo substituiu. Cristo assumiu as maldições da lei. Então, o crente não está mais debaixo da maldição da lei. É o que Paulo diz em Romanos 8, que não há nenhuma condenação para nós. Não há nada que nos condene mais porque nós estamos em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar do seu amor, porque ele, de uma vez por todas, cumpriu em nosso lugar todas essas maldições. O que está em Isaías 53, que ele foi moído pelo Pai, por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então, agora nós não estamos mais debaixo da maldição da lei moral, mas nós estamos debaixo da autoridade moral de Deus, por meio desta lei. Prova disso é quando Paulo, um exemplo, né? Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, para a igreja em Éfeso, ele fala para a igreja, no capítulo 6, para honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, continua vigorando isso. Aqueles que defendem que a lei moral os antinomistas, né? Anti-lei, né? A lei não tem nada a ver com a gente, nós vivemos a lei do amor e assim por diante. Essa é uma visão completamente antibíblica. Ela continua vigorando, os 10 mandamentos continuam sendo a autoridade sobre a nossa vida. Contudo, nós cumprimos através de Cristo. Não é isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, que se nós conhecemos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos? Ué, que mandamentos são estes? Jesus inventou outros, além dos 10? Os mandamentos dele são os mandamentos do Antigo Testamento. Então, guardar os mandamentos é guardar através de Cristo Jesus. Nós pecamos, nós desobedecemos muitas vezes esses mandamentos, porque somos pecadores, mas João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação dos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados, cumprimento da lei cerimonial. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele que torna o Pai propício a nós pelo seu sacrifício.
Então a lei moral continua para nós crentes, para a igreja, como autoridade, como lei, como vontade de Deus revelada a nós, e nós a vemos exemplificada, encarnada em Cristo Jesus. Agora, a lei cerimonial, ela não é mais necessária no Novo Testamento. Por quê? Porque ela era sombra daquele que haveria de vir. E ela, então, foi cumprida em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, e Paulo diz em Colossenses 2 que de uma vez por todas ele cravou esta dívida na cruz, foi cravada, paga de uma vez por todas. Então, nós agora não temos mais necessidade de ritos, de cerimônias, de guarda de sábados, como diz Paulo em Colossenses, e de festas judaicas ou coisas desse tipo, porque tudo isso era sombra daquele que haveria de vir. Então, em Cristo Jesus, nós não temos mais essas exigências. A lei cerimonial, ela não tem mais vigor para a igreja, mas a lei cerimonial do Antigo Testamento, ela mantém princípios de culto a Deus. É outra questão. O que eu quero dizer com isso? A lei cerimonial mostra que o culto ao Senhor no Antigo Testamento, ele era teocêntrico, né? Cristocêntrico, ou seja, era o Senhor no centro, havia santidade por parte daqueles que participavam, exigência de Deus nesse sentido, havia a centralidade das instruções de Deus, havia ordem e decência, havia temor ali e vários outros aspectos que poderíamos enumerar, que são aspectos que são repetidos e ampliados, interpretados pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, aí sim, esses princípios permanecem, mas não a prática cerimonial. É mais ou menos assim. Mais ou menos não, é isso mesmo, né, que eu vou dizer agora. Quando você olha para a Páscoa foi instituída pelo Senhor. E aí foi colocado lá o sacrifício de cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, os pães árduos, ervas amargas, estar com sandálias nos pés, todo um simbolismo por trás daquela ação ali, onde demonstrava a fé, né, de que por causa da morte daquele cordeiro na casa, o Senhor não mataria os primogênitos. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, foi período da Páscoa, ele substituiu os elementos e ampliou o sentido. Não é mais agora um cordeiro que é sacrificado ali e o seu sangue é aspergido. Aqui agora é um pão e um cálice que simbolizam o corpo e o sangue do cordeiro, que é Cristo. Ou seja, o elemento agora mudou, agora é pão e cálice, não é mais, não tem mais sacrifício de animal, não tem sangue derramado, mas tem pão e cálice, mas que simboliza aquilo que iria acontecer, que era a morte daquele que os cordeiros do Antigo Testamento apontavam, que é o próprio Cristo. Então agora nós participamos da ceia do Senhor, lembrando o que ele fez por nós na cruz, de uma vez por todas, pensando no presente, na comunhão que temos com ele, e no futuro que estaremos com ele. Ou seja, os elementos foram mudados, mas o sentido foi ampliado, não foi cancelado, foi ampliado, porque se cumpriu em Cristo Jesus. A mesma coisa é com o aspecto da lei cerimonial, embora esse aspecto também estivesse relacionado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a lei cerimonial não continua, mas aqueles aspectos de princípio, sim, de culto, de adoração. Inclusive, Paulo usa, né, se vocês olharem lá em Romanos, capítulo 12, Paulo utiliza de uma linguagem da lei cerimonial para exemplificar a nossa adoração ao Senhor, lá em Romanos 12, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo como sacrifício, obviamente não é literal, mas é uma linguagem cerimonial que Paulo está utilizando aqui para mostrar, assim como os cordeiros eram sacrificados ao Senhor e dedicados a ele, nós também somos agora como corpo dele, nós pertencemos a ele, nós fazemos parte desse corpo de Cristo e nós devemos apresentar a nossa vida como sacrifício, como adoração ao Senhor. Ele usa essa linguagem
da lei cerimonial, dos aspectos cerimoniais, para mostrar que isso tem a ver com a nossa santificação, com a nossa vida diante do Senhor. Agora, a lei civil, ela não continua com a igreja, por quê? Porque a igreja não é uma nação étnica, é uma nação como Israel. A igreja é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas formada por pessoas de todas as nações, onde há eleitos de Deus. Então, a lei civil não se aplica à igreja, porque ela não é uma etnia, não é uma nação, não é um povo espiritual, um povo separado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu já expliquei, a lei civil, ela aponta para esse governo justo de Cristo, que será na consumação, não com as punições, né, porque não haverá pecado. Deixa eu ver se tem mais aqui, só para finalizar, um gráficozinho aqui para vocês entenderem melhor. O Antigo Testamento, você tem aí a lei moral, o pacto, o que continua, tá? Coloquei aqui de forma, os principais, né? Você tem, começando no Antigo, lei moral, pacto, mandatos da aliança, o povo, né, ali com Israel, depois apontando para o povo que é a igreja, promessa da terra, conquista da terra, aponta para a conquista da terra que se dará por meio de Cristo Jesus, promessa do descanso que nós teremos na consumação, Hebreus 4 fala isso, o mediador que é Cristo, representado e tipificado, né, pelos mediadores do Antigo Testamento, o tríplice ofício, rei, profeta e sacerdote do Antigo Testamento apontavam para Jesus, que é rei, profeta e sacerdote, e a igreja é uma nação santa, um povo de sacerdócio real, é um povo que experimenta desses ofícios de Cristo de reino, de sacerdócio e como profeta, proclamadora da palavra de Deus. E aí você tem a lei cerimonial, que começa no Antigo Testamento, tanto de forma embrionária como depois formalizada, assim como também a lei moral, a lei civil, Israel, nação, festas, tabernáculos, e aí isso cessa aqui, não continua no Novo Testamento, pelas razões que eu já expliquei, né? Eu sei que é um assunto que tem que estudar mais, com mais tempo, né, para poder amadurecer e pensar sobre isso. Mas a minha ideia aqui é apenas provocar você a pensar sobre essas questões, estudar sobre o assunto, porque isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Quanto mais eu penso nessas verdades, mais eu fico encantado com a profundidade.